E como a gente falou na semana passada, né? O livro de Apocalipse, ele é sempre um livro complexo, que ele aponta, digamos assim, ele aponta para as coisas de forma complexa. Então, as pessoas podem achar que isso é muito, digamos assim, é muito forte, é uma grosseria, etc. Mas no tempo em que isso era praticamente um consenso entre os protestantes estavam sendo perseguidos, né? Então, no tempo que isso era um consenso entre os protestantes, você tinha esse poder realmente dizendo que não poderia ter o sola escritura. Você tinha esse poder realmente dizendo que você tinha que reconhecer a autoridade papal. Então, hoje, quando a gente olha para trás, a gente olha assim e pensa assim, não, Lutero, Calvino, e eles acreditavam que aqui Paulo e João lá tá falando do poder papal, mas isso era porque eles eram muito ignorantes, era a grosseria deles, mas não, era porque eles olhavam para a profecia, eles olhavam que eles estavam sendo perseguidos, eles olhavam que eles não tinham liberdade de obedecer à Bíblia, tal como a Bíblia coloca, e aí eles identificavam claramente, não, aqui, ó, a gente vê claramente que aqui é o poder papal que está obrigando a gente a desobedecer a palavra de Deus, etc, etc, etc. O que não quer dizer que as pessoas, digamos assim, existe algum tipo de inferioridade com relação a elas, ou elas são a besta, esse tipo de coisa, tá? Então, por exemplo, quando a gente está falando aqui que o poder papal, ele perseguiu na Idade Média os cristãos, etc., isso não significa que, por exemplo, os católicos de hoje, eles são parte da besta, eles são parte do anticristo, eles são esse tipo de coisa. Não é isso que está sendo falado. Não são indivíduos, né? Não são indivíduos. Sistema de poder papal religioso unido com o Estado que persegue as pessoas. Né? O Apocalipse fala que eles sofreriam uma ferida de morte, e nós acreditamos que essa ferida de morte foi no ano de 1798, né? Quando o papado foi, digamos assim, extinto temporariamente pelas forças de Napoleão, né? O general Berthier de Napoleão. Mas o Apocalipse fala que essa ferida mortal seria curada, e depois todo mundo se maravilharia e adoraria a besta. Ou seja, algo profético, né? Haverá no final novas perseguições, é o que diz Apocalipse 13, em que aquelas pessoas que não seguirem a besta não poderão comprar nem vender. Mas nesse sentido, Bruno, como é que a gente pode identificar assim, por que o sábado poderia ser considerado um selo? Porque lá no Antigo Testamento, o Antigo Testamento levanta alguns sinais. É dito lá no Antigo Testamento, por exemplo, um dos sinais é: guardareis os meus sábados, porque ele servirá de sinais entre eu e vocês. Então, é dito isso lá em Êxodo 31, é dito isso lá no livro de Ezequiel. Existiam outros sinais no Antigo Testamento, como a circuncisão. Deus disse que a circuncisão era um sinal do povo de Deus. Contudo, quando você pega todos os sinais, todas as marcas distintivas lá do Antigo Testamento, você vê que a única marca distintiva que aponta exteriormente para um ponto é o sábado. Então, quando lá, Apocalipse, no final de Apocalipse, capítulo 13, quando ele está falando do selo de Deus, ele está fazendo referência ao Antigo Testamento. E quando ele faz referência ao Antigo Testamento, ele está apontando para o sábado. Tem outras questões aí também, né? Por exemplo, Êxodo, capítulo 20, tem lá os 10 mandamentos da lei de Deus. E esses 10 mandamentos, ele foi escrito da mesma forma que era escrito os tratados que os hititas escreviam, que era um povo do Antigo Oriente Próximo. E, geralmente, esses tratados eram escritos em 2 tábuas. E, geralmente, no meio de uma das tábuas, ele colocava assim um mandamento, ele colocava uma ordem para dizer: eu sou o soberano, eu sou o governador, eu é que tenho soberania sobre esse território aqui. E ele colocava algum tipo de mandamento que indicava isso.
E os teólogos são unânimes de que os 10 mandamentos são escritos nessa estrutura aí, exatamente, seguindo as mesmas estruturas do Antigo Oriente Próximo. Só que o mandamento que diz que Deus é soberano, que Deus, ele... A jurisdição dele, né, como criador, né? Que fala sobre a jurisdição dele, etc. Lá é justamente o mandamento do sábado, né? Lá em Êxodo capítulo 20. E aí Apocalipse recupera isso lá e fala sobre o selo de Deus. Porque o selo dos hititas era aquele que ficava lá próximo da metade da primeira tábua. Assim como o selo de Deus, Apocalipse recupera essa imagem para falar sobre o selo de Deus e faz uma contraposição, né? Enquanto a marca da besta é o 666, a gente espera que o selo de Deus seria algo como um 777. Exato. Então, nesse sentido, é muito bom a gente prestar atenção num ponto, porque algumas pessoas podem ver assim, não, poxa, mas os adventistas, eles têm essa visão, juntamente com isso, tem uma visão da teologia do remanescente, que a lição também traz, né? Em que sentido, assim, a igreja adventista ou os adventistas poderiam ser o remanescente? Isso é algo que precisa ser esclarecido. Muita gente acha, né, e muita gente lá fora não entende, quando a gente fala de a teologia oficial adventista, eu não falo nem que está no meio popular, que às vezes no meio popular muitas vezes tem muita confusão. Não é no sentido de salvação. A igreja adventista entende que a teologia do remanescente é no sentido de eclesiologia, ou seja, de igreja, de uma missão de igreja, de como pregar uma mensagem esquecida. Mas não é soteriológico. Soteriológico é uma palavra na teologia que quer dizer salvífica, de salvação. Não tem o pessoal que mora em Salvador, como é que se chama? Soteropolitano, porque Salvador, sotero vem do grego. Então, soteriológico é isso. A eclesiologia, aliás, a teologia do remanescente é eclesiológica e não soteriológica. Então, assim, não quer dizer que quem não é adventista está perdido, não tem nada a ver com isso. E volta ao ponto que Bruno falou aqui. Hoje, não é quem guarda o sábado hoje que tem um selo de Deus. Nem quem guarda o domingo hoje tem a marca da besta. O Apocalipse diz que vai chegar um momento em que a besta vai novamente ter influência no mundo inteiro e depois vai impor algumas coisas, no caso, para que ela siga o seu dia de guarda. Quando isso se tornar assim público no mundo inteiro, que as pessoas entenderem essa questão e passarem, em vez de obedecer à Bíblia, obedecer esse outro poder, aí sim é que haverá uma marca da besta. Mas até então ninguém tem a marca da besta e ninguém tem o selo de Deus. E também não podemos esquecer que tem um outro selo na Bíblia. Lá em Efésios fala que todo crente, toda aquela pessoa convertida já recebeu o selo do Espírito Santo. Então a gente não pode confundir as duas coisas, são dois selos distintos. Todo crente aqui hoje, não só na nossa igreja, mas em qualquer igreja que seja convertido de verdade, tem um selo do Espírito Santo. Todo ele. É um sinal de conversão. Mas o Apocalipse fala que haverá um selo para os servos do nosso Deus. Então, aqueles que já são servos, que já são convertidos, ainda receberão um outro selo. E assim, um ponto importante, né? Afirmar que, por exemplo, quando os adventistas afirmam que eles têm uma missão do povo remanescente, não significa que os cristãos das outras denominações não sejam cristãos. Então, assim, os cristãos das outras denominações, da Assembleia de Deus, sei lá, da Metodista, da Presbiteriana, eles são cristãos verdadeiros? Sem dúvida nenhuma que são. Eles são cristãos legítimos? Sem dúvida nenhuma. Eles precisam de conversão? De jeito nenhum. Eles já são convertidos em Cristo Jesus. Eles precisam de conversão. Quem precisa de conversão é quem não é convertido, né? Algo similar a essa questão, como a igreja adventista se enxerga, a igreja adventista entende que há outros movimentos no passado cumpriram esse mesmo papel. Como, por exemplo, a igreja metodista cumpriu também esse papel, nós entendemos, de remanescente. Os puritanos, os próprios valdenses também cumpriram esse papel. Quando estavam lá os puritanos e os metodistas, eles não entendiam que só eles estavam salvos. Mas tinham uma função de trazer alguns pontos que estavam esquecidos pelos demais cristãos. Mais ou menos isso. E esse é o ponto do remanescente. Quem é o remanescente? É aquele que lembra ao corpo cristão que existem algumas coisas que foram esquecidas e que a gente deve relembrar a eles. Pronto, essa é a função do remanescente. Isso não significa que eles são mais cristãos do que os outros, ou não significa... Significa que existe uma mensagem específica e especial
E aí, como adventista, até se você perder essa noção de que os adventistas têm uma mensagem profética específica, não faz sentido também muito ser adventista. Alguns autores, tem um autor chamado George Knight, que ele chama isso de a neutralização ou a castração do adventismo, né, Bruno? Uhum. Então, a igreja adventista é uma igreja cristã, mas tem algo na visão adventista que difere ela das outras igrejas cristãs. É porque ela tem uma mensagem específica que profeticamente ela foi predestinada a dar para o povo de Deus em todos os lugares do mundo. Mas isso é o que faz ela ser a igreja remanescente. Contudo, mais uma vez, isso não significa que o presbiteriano, o assembleiano, eles são menos cristãos, etc., né? Porque tem gente, não, rapaz, aquele cabo é tão cristão, só falta guardar o sábado. Não, ele é tão cristão e ele é completamente cristão. Agora, que existe uma mensagem que a igreja adventista, e Deus levantou a igreja adventista para isso, esse é um outro ponto. Mas essas coisas não se sobrepõem, essas coisas não se anulam. Assim como outro ponto que Giovanni falou, né? Uma pessoa que guarda o domingo, hoje ela guarda para Deus. Ela guarda o domingo para Deus. Ela não está com a marca da besta. Ela não está nada com isso. Ela faz para honra e glória de Deus. Agora, Apocalipse 13, e isso é que não é a mera guarda do domingo, que é a marca da besta. De acordo com Apocalipse 13, a marca da besta é uma imposição. É quando você diz assim, ou você fere a sua consciência e obedece isso aqui, ou você vai ser morto. Isso é a marca da besta. Então, a gente vê lá em Apocalipse, não só em Apocalipse 13, que os monstros lá de Apocalipse 13, Apocalipse 17, eles são bem cruéis e poderes perseguidores, eles perseguem. Então, essa é uma característica. Isso é o que faz elas serem bestas. É o fato delas obrigarem. É o fato delas atravessarem a consciência das pessoas. É o fato delas obrigarem as pessoas a fazerem coisa que as pessoas não queriam. Então, essa imposição é que é a marca da besta. Como a gente falou sábado passado, né? Nesse sentido, a gente pode ter esse mesmo espírito da besta quando a gente é intolerante religioso e quer impor, né, a nossa fé a outras pessoas. Por isso que se você é intolerante religiosamente com outras pessoas, acha que você deve forçar outras pessoas a obedecer alguma coisa, etc., você está atuando no mesmo espírito da besta que Apocalipse tanto condena. Então, assim, tem duas coisas que acontecem, né? Há dois extremos a serem evitados. No passado, e ainda hoje acontece um pouco, mas no passado era muito forte uma pregação constante de besta, de poder papal, de perseguição. Isso fez com que algumas pessoas ficassem meio traumatizadas e fossem para um outro extremo, que é achar que a gente não deve mais pregar sobre isso, que não tem essas questões proféticas distintas na Bíblia, na igreja adventista, como a gente entendeu, não precisa pregar, alguns até descreem. Mas isso aí seria meio que castrar o adventismo. A igreja adventista surgiu assim, o seu poder, a força para a evangelização, estava com base nisso. Então, a pregação dos pioneiros, do evangelho, ela era impulsionada por essa visão profética importante que as pessoas precisam entender. Justamente que é um sinal de alerta para que as pessoas não caiam nesse poder de seguir a besta. Então, essa função profética da igreja adventista é muito importante e não pode ser deixada de lado, porque outras pessoas pregaram de maneira desequilibrada no passado. E até porque, Giovanni, tem um livro, né, Lendo Apocalipse com Responsabilidade, onde o autor vai dizer que o Apocalipse é como se fosse uma trombeta, um sinal de alerta. É como se fosse algo para sacudir a gente para fora. Caso a gente, ele vai usar essas palavras, caso a gente ou torne o Apocalipse um livro periférico, ou menospreze o Apocalipse, ou torne o Apocalipse uma obra secundária, a gente corre o perigo de transformar o cristianismo em algo também banal, como qualquer coisa, como algo também secundário, periférico. Porque o livro dentro do canon que faz esse chamado de alerta para a gente é o livro do Apocalipse. Davi quer fazer o comentário. Pode falar, Davi. Eu quero falar sobre a questão do sinal, né, do selo que Bruno falou aí. Como ele falou, né, no Antigo Testamento você vai encontrar
Deus sempre sinalizando um povo com a característica. E a gente tem que lembrar que nunca e jamais o sinal ele deve ser mais importante para onde ele está apontando. Por exemplo, você está indo a um hospital, não sabe onde o hospital é. O sinal é importante, porque o sinal vai te levar ao hospital. Mas quando você chegar diante do sinal, você não chegou ao seu objetivo. O seu objetivo é ir para o hospital. E os sinais bíblicos, eles sempre apontam para algo. No Antigo Testamento ele apontava, ele tinha uma finalidade. No Apocalipse, esse sinal também, o sábado, ele tem o seu objetivo, é levar o adorador a adorar o verdadeiro Deus. Nessa guerra, nesse grande conflito entre as forças são colocadas, né? A gente tem que escolher a quem a gente vai adorar. O sábado ele tem essa função, ele aponta para que há um Criador, como o próprio mandamento identifica, né? Tem lá a jurisprudência do Criador, identifica Deus como sendo o Criador. Agora, temos que ter cuidado que a finalidade final não é o sábado. Eu conheço muitos adoradores do sábado, e a gente deve adorar o Senhor do sábado. Eu até faço um trocadilho. Quem você adora? Eu adoro o sábado do Senhor ou o Senhor do sábado? Então o sábado, ele deve ser apenas um sinal, não é a finalidade, o nosso objetivo não é o dia, não é adorar esse mandamento, mas esse mandamento deve ser um meio de nos levar ao Criador. E há demais outras finalidades que o mandamento tem. Até porque, Davi, como Jesus disse, né, o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado, né? Então Deus não fez a sua criação por conta do sábado, né? Ao contrário, Deus fez o sábado por conta de sua criação. Deus fez o sábado por conta do homem. E repetindo, né, hoje o sábado não é o selo ainda, né? Será, né? Será. Então, uma forma errada... Até por isso que quando o pessoal diz, não, a gente deve guardar porque é o selo, porque é isso, porque é aquilo. Hoje, de acordo com Apocalipse 13, o sábado ali é um selo num contexto específico. Assim como a imposição do domingo também é a marca da besta, mas num contexto específico, né? Não adianta dizer que hoje, tipo, antes tinha uma conversa, né, que eu vi que... eu vi certa vez no meio adventista que dizia que o pessoal que guardava o sábado, Deus dava, porque eles tinham o selo de Deus, então Deus dava uma proteção especial para eles, mas isso é tudo conversa, tá? Porque tem um contexto específico que Apocalipse 13 aponta, onde vai se manifestar o selo de Deus e a marca da besta. E esse contexto específico a gente não está vivendo hoje. Pode fazer, Vivi. A questão é a obediência e a adoração a Deus, que no final, na crise de Apocalipse, capítulo 13, se manifestará por meio de um dia específico, né? Mas é a obediência e a adoração, sempre. Que se materializou por meio do fruto, a desobediência. Ou Vivi, assim como essa imagem que o autor de Apocalipse pega é de Daniel, do livro de Daniel. E lá de Daniel também acontece isso, entendeu? Então, certa vez o pessoal lá de Daniel, querendo ferrar com ele, foi e fez um tipo de armação para que aquele que orasse para outro Deus durante um período de 30 dias, porque eles sabiam que Daniel sempre orava voltado para Jerusalém, aquele que orasse para outro Deus fosse lá e fosse jogado na cova dos leões. Mas perceba que a questão não é orar em volta do templo, na direção do templo. Essa não é a questão. Tem uma questão mais profunda de adoração. E isso estava sendo desafiado ali em Daniel. E a gente vê de onde tira isso. Lá no livro de Daniel, coisas que são extremamente banais, parecem banais aos nossos olhos, mas que eles são motivos de perseguição, ou eles são motivos de mostrar que existe uma coisa mais profunda em jogo. Então, por exemplo, decidiu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei,
Porque o que é que tem comer aquelas coisas ali, etc. Decidiu os amigos de Daniel não se ajoelhar perante a estátua. Decidiu Daniel continuar lá orando. É sempre coisas assim. É. Isso. Essas coisas são só expressões daquilo que Daniel decidiu firmemente. A mesma coisa com relação a Apocalipse 13 e o sábado. Isso é só um ponto de toque, isso é só uma expressão de algo mais profundo. Uma forma errada, como a gente estava falando, né, que antigamente a pregação das bestas e tudo mais, um exemplo que a gente precisa. Hoje é comum as pessoas falarem assim que a gente calculava o número 666 com base na tiara que o Papa tinha, uma mitra papal, que tinha o nome Vicarius Filidei. Quantos já ouviram falar nisso aqui? Muita gente já ouviu, né? Quem é recente na igreja não viu ainda, mas algum dia pode ver. Principalmente assistindo esses vídeos no YouTube aí. Aí o pessoal calculava, né? Em número latino, né? Pegava o nome em latim, aí ia calcular conforme o alfabeto latino e calculava, dava certinho 666. Certinho entre aspas, né? Porque o pessoal pegava lá o do Vicarius, pegava o I e o V, somava separadamente, né? 1 e 5 dá 6. Que é um cálculo errado, tá junto o 1 e o 5 não dá 6, dá 4, né? Então não dá 666 de toda forma. Mas a primeira coisa que é um problema é que essa tiara papal é uma lenda. É um mito. E isso já caiu um século atrás, se eu não me engano. Teve uma pessoa lá que fez essa tiara, imprimiu na revista. Aí apareceu um cara lá católico e desafiou a pessoa que mostrou aquilo ali a provar que existia aquela tiara papal. E não tinha. Aí um editor da Adventista chamado Francis Nichol comissionou um cara para ir lá na Europa, pesquisar, investigar isso aí, e viu que realmente foi uma montagem que fizeram. Essa tiara papal, Vicarius Filidei, nunca existiu. E o cálculo dela também não dá 666. Então, essa é uma forma errada da gente estudar a Bíblia. Primeiramente, que não é calculando o número, né? Bruno, como seria uma forma assim melhor de a gente entender o 666? Aproveitando também, Giovanni, existe uma outra forma errada também de achar, encher de teorias da conspiração. Olha, o decreto vai acontecer por causa de uma crise ambiental e por isso que tem que tomar cuidado com esses movimentos que querem cuidar do meio ambiente, etc. Tudo isso é especulação. Tudo isso. Apocalipse não fala nada disso, para começar. Apocalipse capítulo 13. E se você for ver ao longo da história do século XX, sempre inventaram algum tipo de coisa. Por exemplo, lá na década de 60, 70, os adventistas diziam que ia ter a crise ambiental, ia ter a crise de Apocalipse capítulo 13 por causa da bomba populacional, ou seja, o mundo ia se encher tanto de gente, que ia ter essa crise, etc. E você vê hoje cada vez mais as pessoas tendo filhos. Tinha um livro na época que o pessoal usava muito, chamado Bomba Populacional, ele é até traduzido aqui no Brasil. Ninguém hoje, nem sequer, nunca ouviu falar nesse livro. Ninguém fala nesse livro, mas na década de 60, 70, esse livro, as coisas que ele dizia eram usadas em revista adventista, nesse tipo de coisa. Hoje a mesma coisa, toda vez o pessoal inventa uma teoria, olha, porque tem o meio ambiente, e aí tem o ecumenismo, só que tudo isso não passa de especulação, como passava lá em Apocalipse, como era a bomba populacional lá na metade do século XX. Essa fala até que está cheio de jesuíta lá na Associação Geral, querendo mudar a doutrina adventista, né? É muita teoria da conspiração, muito maluco. Então tudo isso, minha gente, é falso. O que é verdadeiro? O que é verdadeiro é que vai ter um tempo em que você vai ter a imposição de um decreto, como ele vem, a forma como ele vem. Apocalipse só diz que vem, mas detalhe a partir disso, Apocalipse não dá. E não é correto ficar fazendo essas outras especulações. Por isso que, para responder a esse ponto de Giovanni, né, quando ele está falando 666, isso é uma representação. Que esse é um dos textos mais famosos do livro de Apocalipse. E isso volta lá para a semana da criação, porque o sexto dia foi o dia que o ser humano foi criado. Então,
quando ele repete 3 vezes 666, ele quer dar ênfase, o 6, ele quer dar ênfase num ponto. Qual é o ponto? O ponto é que ali é a vontade humana, a vontade do ser humano. Então, a vontade do ser humano está sendo imposta, está sendo colocada. Isso é o que significa a marca da besta. Você tem a vontade de Deus, o selo de Deus, e você tem as 2 bestas de Apocalipse 13 impondo a sua vontade, parodiando Deus e sua vontade, conforme foi descrito lá em Apocalipse 11. Então, a gente deve interpretar esse selo não como uma mensagem cifrada específica, mas a gente deve representar como a vontade humana se colocando acima da vontade de Deus. E de acordo com o Apocalipse 13, no final de Apocalipse 13, ele diz que aquele que tem entendimento vai entender o que está acontecendo. Ou seja, no dia em que a marca da besta foi imposta, no dia em que a marca da besta for colocada, aqueles que têm entendimento, eles vão entender, isso aí não está correto, isso aí não é a vontade de Deus, isso aí não é um modo de adorar a Deus, isso aí é um modo de menosprezar a Deus. Eles vão compreender isso. Então, não é correto estar pegando o 666 e estar cifrando, porque vai ser da criatividade. Eu lembro quando eu fazia um ensino fundamental, né, que teve um colega meu que ele disse que se você pegasse Ellen White, dava 666. Né? Ele usava lá e ele diz, aí, tá vendo? Qualquer coisa dá 666. Mas 666 não é exatamente um nome específico de uma cifração nesse sentido. Essa nunca foi a forma do Apocalipse mandar entender os números, nunca foi mandar calcular um número. E depois o Apocalipse foi escrito em grego e o Vicarius Filei em latim, não tem nada a ver, né? Uhum. Então, para a gente encerrar, vamos orar do jeito que nós estamos. Oremos. Santo, 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 Deus nosso Pai, muito obrigado, ó Deus, pela oportunidade da gente abrir a Tua palavra, estudar ela. Vem abençoar, ó Deus, para que a gente não caia em nenhuma das 2 tentações. Nem a tentação de desprezar, virar as costas, menosprezar as profecias, porque Tu tens uma mensagem que deve ser dada ao mundo, as 3 mensagens angelicais, pelo povo remanescente. Mas ao mesmo tempo, ó Deus, vem abençoar para que a gente não pegue essa mensagem e usurpe ela, a gente não pegue essa mensagem e faça com que ela seja motivo de exclusivismo. Vem abençoar para que a gente não pegue essa mensagem e distorça ela, como os fariseus distorceram a mensagem do Antigo Testamento, como infelizmente os cristãos fizeram durante muito tempo, e como nós adventistas infelizmente muitas vezes fazemos. Vem nos dar o equilíbrio, ó Deus, de entender a nós tanto como um povo profético, quanto também como parte da grande igreja invisível de Deus, da qual faz parte não só a gente, mas outras pessoas do corpo cristão, outros irmãos assembleanos, presbiterianos, etc. Em nome